Esse fim de semana eu comecei a ver uma série chamada Marinheiros de Guerra no Netflix, que é a história de um basicamente de um cidadão e a sua família, né? Ele trabalha na marinha mercante na Noruega e os navios vão sendo atacados pelos submarinos alemães. Ele sai de casa, não tinha guerra ainda, os filhos não queriam que ele fosse, né? Preocupados que ele não pudesse voltar e tal. Então tem todo um cenário ali, e aí você vai e mergulha naquela situação da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aí você fica pensando, aquelas pessoas estavam pessimistas diante do futuro. É uma situação bizarra e tem toda uma reflexão, né? Por que houve a ascensão do nazismo, a chegada de uma nova mídia, a centralização do rádio, o controle que se fez do rádio através de uma promoção em que o Hitler só divulgava uma estação, você comprava o rádio que só pegava a estação dele, e ali ele, a partir dali, né, ele conseguiu, usando os novos meios, convencer uma galera que ele era o cara, né? Então eu acho que tem até uma relação que a gente pode fazer, né? Se você tem centralização de mídia, a tendência é que você tenha o aumento do poder, e quando você tem o aumento do poder, sempre você tem problemas mais à frente. E quando você tem a descentralização do poder, a tendência é que as coisas melhorem. Quando você tem a centralização, a tendência é que as coisas piorem. Por melhor que possa ser, não estou falando o caso do Hitler, mas por melhor que possa ser o rei que vai assumir, num determinado momento, aquela centralização vai gerar um substituto ao sucessor e vai gerando ali uma série de pessoas que vão criando ali uma estrutura e pronto. Aí essas coisas tendem a piorar. Eu estou falando isso porque eu fui dar aula esse fim de semana e a gente, né, dei 4 horas de aula na COP, o curso de gestão de conhecimento, estratégia digital, né? E as pessoas, muita gente pessimista em relação ao futuro, né? Quando eu sou extremamente otimista do que está acontecendo. E aí por quê, né? Porque eu diria que a gente tem o seguinte padrão. Quando a gente tem uma centralização de mídia, a tendência é que a coisa não vá bem para frente. Quando a gente tem uma descentralização de mídia, a tendência é que as coisas melhorem. Porque as pessoas passam a ter mais informação, mais cooperação, mais interação, mais conhecimento, e vão criando. Você aumenta a taxa de inovação, você começa a resolver problemas de uma nova forma, e tudo isso gera uma saída para determinadas situações que a gente não conseguia resolver. Obviamente que se você analisar e ficar procurando no curto prazo, você vai ver problemas e você vai começar a procurar problemas para que você diga, não está legal, não está legal, não está legal. Você tem que ver o cenário geral. Eu sempre digo que a gente tem que olhar para o filme. Geralmente o otimista tende a olhar para o filme e o pessimista fica mostrando fotos. Aí você vai mostrando fotos e aí você vai dizendo, olha, não está legal, não está legal, não está legal. Você fala, mas vamos ver o grande cenário. Isso é definitivo ou é uma fase de um determinado momento de mudança? E aí eu sempre me lembro, né? Eu compararia, né, se eu pudesse fazer um debate, eu colocaria o Matt Ridley, para a gente falar uma discussão sobre pessimistas e otimistas, né? Eu botaria o Matt Ridley e o Harari para fazer um debate. O livro do Matt Ridley, O Otimista Racional. E o livro do Sapiens, do Harari, é o Sapiens. O Harari é extremamente pessimista, né? A tendência dele é olhar o futuro com pessimismo. E aí, como é que seria a comparação entre esses dois? Eu diria que o Harari é mais percepcionista e o Matt Ridley é mais padronista, né? Ele vai mais... Quando o Harari vai para a história, ele faz um trabalho bacana, porque eu acho que o Harari traz... O grande mérito do Harari é trazer o Sapiens, o livro dele, Sapiens,
Na minha opinião, assim, o melhor do livro é o próprio título, que ele traz o Sapiens para Berlinda. A gente está questionando e revisando o Sapiens. O Sapiens está mudando. Esse é o grande mérito do livro do Harari. Mas quando ele vai para a história, diferente do Matt Ridley, diferente do Jerry Diamond, quando ele vai fazer aquele livro Colapso, ele não vai procurar padrões. O Harari chega ao ponto de falar da revolução cognitiva oral e diferente, por exemplo, de outro padronista que é o PLV, ele não vai procurar, bom, a revolução cognitiva oral, depois a revolução cognitiva escrita, depois a revolução cognitiva digital, não. Ele vê a revolução cognitiva oral e pronto. Não procura padrões. E o outro aspecto que eu acho que é importante, né, em relação a tudo isso, nós estamos vivendo uma revolução midiática civilizacional e o objetivo de uma revolução midiática, galera, é matar intermediadores. Quando surgiu a prensa em 1450, né, o que ela possibilitou e o que foi importante para o ser humano? Os intermediadores que estavam operando estavam atrapalhando a melhoria dos sapiens. Era o rei, era o tipo de papa que existia na época, era o latim, que ninguém conseguia ler a Bíblia, era a estrutura toda que não permitia que as pessoas pudessem cooperar uma com as outras. E aí, então, com a chegada da prensa, você teve uma reintermediação desses antigos intermediadores, com toda a resistência e com todo o pessimismo que, obviamente, os antigos intermediadores tinham em relação ao futuro. Tem uma cena maravilhosa no filme do Lutero, que o cardeal diz: não podemos deixar as pessoas lerem a Bíblia, porque se o padre não entende, imagina o cidadão comum. Ou seja, um preconceito em relação à descentralização, um preconceito e uma resistência em relação à descentralização e à reintermediação. Não vamos deixar as pessoas lerem as Bíblias, nós vamos interpretar a Bíblia a nosso critério. E a partir dos critérios que eles foram interpretando, com os interesses das pessoas, né, que o próprio cardeal achava que existia dos papas. Mas ele não tinha, apesar de ele não concordar com os rumos que a igreja estava tomando, aquele cardeal era contra a reintermediação, o preconceito contra a reintermediação. E muito desse pessimismo que a gente tem, o pessimismo tóxico, é exatamente porque as pessoas não querem deixar que a sociedade fique mais descentralizada. É isso, o que vocês dizem? Como é que eu faço, né, pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.